Galera, muito bom dia. A gente ainda não almoçou, né, Fred? Então, bom dia por enquanto. É o nosso primeiro Wolfcast, podcast da Wolf, que a gente vai trazer vários convidados aqui, a gente vai trazer clientes, parceiros, a gente vai trazer colaboradores. E hoje a gente está com um cliente nosso. Eu não vou fazer a apresentação dele, vou deixar ele se apresentar. É o Fred, da Latref, um dos negócios que a gente toca aqui na Wolf. E eu vou deixar o Fred contar um pouquinho pra gente quem é ele, como que nasceu a Latref, qual que é a tua história. Conta pra gente como é que a gente chegou aqui e como que tu chegou aqui também nessa jornada de marca. Legal. Primeiramente, uma honra estar aqui com você. Fico muito feliz de ser o primeiro participante do Wolfcast. Isso para mim é muito legal. Espero que essa conversa seja produtiva e para as pessoas que assistem também possam pegar algumas ideias, alguns insights. Assim, falar sobre a Latref a proposta de vida minha, é o meu trabalho, então eu boto muita energia no meu dia a dia nessa marca, então acho que faz muito sentido a gente trazer isso para essa conversa. Sem dúvida. E a Wolf, que é o braço da Latref, não tem como não conciliar uma coisa com a outra. Com certeza. E, cara, na verdade, para mim também é uma honra, né? Porque tu viajou, 2 horas e meia para vir para cá, gravar um podcast com a gente, pra gente ter esse momento mas contigo aqui. Não tem essa. Que honra. Fico muito honrado. E é um prazer a gente ter a Latref também na nossa carteira de parceiros, de clientes. Então é isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua história, como é que tu construiu a Latref e como é que tu chegou até aqui. Bom, posso regredir um pouquinho, claro, né? Posso retroceder um pouquinho a história. A Latref, ela não veio assim do nada, é muito mais uma questão familiar do que simplesmente querer vender uma marca ou criar uma marca. Antes de criar a Latref, eu trabalhava com audiovisual. Então, como esse cenário que nós estamos aqui, cheio de câmeras, assim, cheguei nesse estúdio aqui e já olhei e falei, caraca, me deu uma saudade. Eu gosto muito desse lado criativo. E uma dessas questões é que, na época, quando eu trabalhava com audiovisual, lá em 2020, 2021, eu atendia várias marcas de moda, pessoas com influência, e eu gostava muito dessa área, tá? Veio pandemia e me derrubou. Bom, não tinha demanda, não tinha como fazer trabalhos externos e eu não tinha um estúdio. Então, eu não poderia atender ninguém. Então, bom... E derrubou um monte de serviço naquela época, né? Total. E isso me fez tomar algumas atitudes que antes como eu estava numa zona de conforto, eu tentei pensar o seguinte, beleza, o que eu gostaria de fazer? Sempre fui um cara muito comunicativo, sempre gostei muito de fazer novas amizades, sempre gostei de oferecer o meu serviço. E pensei, sempre quis ter uma marca. De quê? Não sei. Isso era, poderia ser de uma camisa, hoje está na moda, camisas de algodão pima, tipo né? Tenho amigos preta. que têm, inclusive. Um abraço pro Edu aí, inclusive. Então, assim, e vários outros nichos que eu poderia ter abraçado. Só que por que o óculos? Minha família, ela atua no mercado óptico há 30 anos, que é o meu pai. Então, assim, não foi do nada que a gente entrou. Basicamente, observando o mercado do meu pai com óticas tradicionais, ele trabalha com commodity, então vende diversas outras marcas na ótica, né? Você tem um público mais tradicional, só que, cara, muita gente. Ele sempre vendeu para muitas pessoas. E ele tinha uma gama de 6 óticas, né? No estado do Rio de Janeiro, no interior. E eu observando aquilo ali com o tempo, nunca me chamou a atenção, de fato, o óculos, mas sim o modelo de negócio. Então, o que eu achei interessante? Beleza, eu vou começar a vender óculos no modelo tradicional, seguindo meu pai. Mas por que não dar uma apimentada nisso? Por que não trazer uma marca, criar uma marca? Até porque teu pai trabalhava com multimarcas. Só multimarcas. Só multimarcas. Fechou. Então, assim, eu ia ter a minha margem, eu ia ter a minha clientela, eu ia ter o meu portfólio de lentes ali, minha lentes e produtos, um catálogo, né, digamos. Eu não poderia avançar. O que seria o avançar? É criar, né? Como eu ia ficar em 4 paredes, eu não poderia, e se eu quiser criar um óculos aqui diferente e tal? Acho que só com a minha própria marca. Então, esse foi o meu primeiro desafio para criar a Latref. Latref, muitas pessoas não sabem, mas numa noite, num quarto, eu tava... Cara, qual o nome vai ser da minha marca? Eu acho que é uma das maiores dores que a gente tem. Colocar nome na marca, né? Colocar com nome algum na significado. Marca. Isso, para mim, foi muito dolorido. Então, assim, a gente teve uma marca chamada Galpão, antes da Latref, eu e meu pai. E a gente começou a fazer um trabalho com a Galpão ali e tudo mais.
Só que quando eu fui colocar essa marca no INPI, ela não passou. Por quê? Porque o nome ele era muito genérico e aí eu tive que mudar. Pois bem, numa noite, no quarto, falei, cara, tem que mudar o nome disso aqui porque o negócio já tá girando, eu tenho que fazer acontecer. Escrevi Hertal ao contrário, que é o meu sobrenome. E aí deu Latré. Falei, cara, Latré. Tá, vamos... O que eu posso botar mais aqui? Botei o F de Frederico, que é o meu nome. Ficou Latré. Então, assim, tem uma simbologia. A marca ela tem produtos com nomes da minha família. Óculos com o nome do meu pai, chamado isso eu não sabia. Sam. Não sabia dessa curiosidade. Tem um óculos chamado Sam, que é de Sandro. Ange, de Angélica. Cara. O Fred, de Fred. E do Fred Mercury, o Fred que é, imaginei. Que é o meu artista preferido. Então, assim, tudo tem um porquê. E a Latref, ela veio por meio disso. Entendi. E esse que eu tô usando é Zá, inclusive. Igual o meu, né? É igual o teu. Você gostou de me copiar, né? É óbvio que sim. Eu olhei no teu rosto e chamou a atenção. Mas por que Zá? A curiosidade agora. Uma boa pergunta. Bom, agora a gente está criando um catálogo sem muitos nomes específicos. Nós sempre desenvolvemos nomes curtos. Então, Zá, Tom, Ampa, para colocar na armação e ficar mais bonito. E nomes que não ao certo teriam um significado, mas que ficaria esteticamente e falando ficaria harmônico. Teria um... Entendi. Por exemplo, muitas pessoas acham que o Latref é uma marca francesa. E não é, uma marca de Bom Jardim, estado do Rio de Janeiro. Fluminense. Exato. Né? Então... Entendi. No início de tudo, se tu tivesse que eleger o teu maior desafio como lojista de e-commerce, o que tu elencaria como teu maior desafio? Tipo, top 1. O que foi? Delegar. Ainda né? Eu acho que para todo mundo que é empresário. Delegar e saber equilibrar vida pessoal e vida profissional. Tu consegue? Não com muita eficiência, mas... A gente tem uns testemunhas aqui, inclusive. Entende? É uma questão, assim, muito... Você fica numa corda bamba de querer ir 50% de um lado, você começa a dar atenção mais para o seu lado pessoal, mas aí sua empresa começa a ir, não para o buraco, mas ela começa a perder certos pontos, certos pilares. E se você for para o outro, você também prejudica o outro lado. Então, assim, em 1 ano e meio de Latref, é uma coisa que eu observei de saber conciliar os dois lados da moeda da forma mais eficaz possível. É difícil, tem momentos que a gente tem que se dedicar mais um pouco ao lado pessoal, até a forma física, ao bem-estar. Claro. E o outro lado, o profissional. Cara, eu acho difícil pra caramba. Inclusive, a Wolf tá com 3 anos e meio. E no primeiro 1 ano e meio da Wolf, eu não consegui me dedicar à minha vida pessoal, assim, boa parte do tempo. Eu acho que eu até comentei isso contigo um tempo atrás, que no primeiro 1 ano e meio da empresa, eu ganhei 17 quilos. Porque eu não treinava, comia muito mal, tipo, era punk. E aí trabalhava, tipo, das 8h30 até as, 23, 0 horas. Às vezes Workaholic total. Precisava fazer, eu tinha consciência que eu precisava fazer a empresa tracionar naquele momento. Mas eu acredito que no começo de um negócio é o preço que às vezes você paga para tracionar o negócio. A gente tá, claro, em um eterno processo de tração, né? Isso é natural. Mas se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Agora eu consegui voltar, recuperar isso. Dos 17 eu perdi 10, 11. Mas eu entendo que é um processo natural. Esse tipo de coisa acontece. Claro que se você conseguir ter uma empresa em que você vai conseguir balancear essas duas coisas desde o início, show. Mas eu acredito que isso é muito mais fácil quando você tem um sócio, por exemplo. Porque vai ficar alguém responsável por alguma coisa e aí tu vai conseguir delegar junto, né? Perfeito. Mas no meu caso não tinha sócio. Acho que no teu também não, né? Não tem sócio. Não. Então, o pau quebra bem diferente. Bem diferente. Total. Fechou. E dentro desse contexto de dividir vida pessoal, profissional, enfim. Hoje, como que tu divide teu tempo de dedicação à tua empresa e à tua vida pessoal? O que tu mais gasta tempo na tua empresa hoje? Essa é a melhor pergunta. Bom, saber equacionar esse tempo é muito difícil ainda para mim. Bom, eu acho que eu tô naquele tesão de iniciante. Uma marca que está evoluindo muito rápido, está crescendo muito rápido. A comunidade está abraçando a Latref de uma forma que eu não imaginava. Eu acho que, assim, por a gente estar envolvido na criação da marca, como que nós gostaríamos de mostrar a marca para as pessoas, como que nós gostaríamos que ela fosse vista. Eu acho que a gente teve um alavanque muito rápido nisso, né? E para isso, dedica-se tempo. Criação de conteúdo, marketing, e tudo que você já está envolvido, né? A Wolf faz tudo isso para a gente também, inclusive. Então, bom, conciliar esse tempo, ele é muito delicado. De fato. Bom, fazia academia antes, parei.
Vou ter que voltar, porque senão ninguém aguenta. É uma necessidade. Então, assim, me dedico de 9 da manhã, chego em casa às 6, né? Mas aí das 6 em diante também volto pro computador e também tenho os novos desafios. Então, assim, não tem um horário correto, certo, para enfrentar problemas, porque esses problemas podem vir a qualquer momento. Você já sabe de quais já são. Então, assim, pode ter um problema às 8 horas da noite. Às vezes eu até converso com a minha esposa que está aqui. Vou deixar para o próximo dia. Tá, hoje não é um dia propício para isso. Tá? Se o dia está indo ruim do início ao fim, beleza, vamos fazer com que o próximo dia inicie melhor e aí sim a gente tome uma iniciativa, porque senão nada vai dar bom. Uma noite de sono bem dormida resolve muita coisa também, né? Total. Resolve muita coisa. Tu falou dos pilares da tua atuação, tu falou de marketing, tu falou de produção de conteúdo, tu falou disso tudo. Nesse contexto, o que mais te consome hoje como lojista, quando tu pensa na marca? É uma questão estratégica de posicionamento de marca, é uma questão de produção de conteúdo, é o marketing, é estoque, é logística, é negociação, é time? Excelente. Time é uma grande dor, sempre vai ser. No local que eu tô, isso também intensifica. Eu não consigo trazer pessoas com capacidade para a minha equipe assim, em um curto prazo. Acho que muito difícil. Não é à toa que a Latrefe hoje em dia ela tem muito mais pessoas externamente do que internamente. Então, o lado estratégico da Latrefe ela anda fora da nossa base, né? E internamente seria mais o operacional. Então, assim, lá no início da Latrefe, eu fazia tudo. Que é bem natural. E eu não posso também glamorizar o empreendedor, falar que é tudo muito bom, que beleza. Aquele podcast Faria Lime, né? Que a galera fala que tudo funciona sempre do jeitinho exato. Todo dia é um novo desafio. Mas isso faz parte do negócio e dá vontade de você querer crescer e saber qual vai ser o próximo desafio. Sim, se você enxergar propósito do negócio, você vai ter tesão por fazer isso, né? Sem então, propósito não funciona. Eu acho que esse que é o nosso maior. Saber o que vem além disso. Entendeu? Nunca se acomodar. Chegamos em um ponto, estou acomodado. Não. O nosso desafio é fazer com que a Latrefe se torne uma das grandes marcas no Brasil. Óptico. Sim. Mudar a forma com que as pessoas compram óculos de grau. Sim. Esse é o nosso intuito. Então, assim, não adianta eu chegar num certo platô e falar que está tudo bem. Até porque todas as marcas que eu sei que mantiveram esse platô, eles morreram. Não existe um nivelamento, existe cima e baixo. De fato. Na minha cabeça. Sim. Existe cima e baixo. Ou você cresce ou você perde. Então, assim, manter a consistência no crescimento é difícil. É difícil, porque você tem concorrência forte. Você tem pessoas observando sua marca. Você tem um mercado estrangeiro, nossos produtos eles são vindo de fora. Então, assim, você tem também uma questão muito voltado ao governo, por exemplo. Você também fica com esse impasse. Não é o que me prejudica, mas você pode cair numa dessa. De fato. A gente vive num... Não botei o ovo pra lá, né? A gente vive num país muito instável, né? Socialmente, economicamente. Então, exato. Isso... Só que aquela coisa, existe uma relação causal entre trabalho e sucesso, né? A gente, às vezes, muita gente fica procurando o pretexto, meu negócio quebrou, não escalou por conta da mudança do presidente. Tipo assim, isso afeta, mas a gente precisa entender que o nosso trabalho é que, de fato, vai fazer o negócio prosperar. Não é a mudança do presidente que vai fazer isso. Então, é importante a gente ter isso muito bem alinhado também, que eu acredito que tu compartilha dessa percepção. Você falou de incômodo. Eu lembro, eu sou um grande fã de Jobs. Não tanto quanto pessoa, como ele foi, mas como profissional, ele construiu a maior marca do mundo, né? Isso a gente deve ter a mesma concordância. E eu lembro que ele comentava que a grande diferença das pessoas que de fato são fora da curva é o incômodo, que elas são constantemente incomodadas. Então elas vão se incomodando, chegou no patamar, se incomoda, vai para outro. Outro patamar, se incomoda, vai para outro. Eu acredito que isso é fundamental para qualquer marca, seja para Latrefe, seja para produto, seja para serviço. Sair da inércia. Exatamente. Até porque a inércia do mercado te vicia também, né? Você acha que já chegou em algum momento. Nunca. E a gente tem que ter muito cuidado com o ego nessa construção de marca, sem sombra de dúvidas. Tu começa a te achar dono de muita coisa. Exato. E se você não coloca a cabeça no lugar, sem dúvidas, isso muda muita coisa. E agora, saindo dessa parte um pouquinho mais soft skill, digamos assim, indo para uma parte mais técnica. Falando de parte mesmo técnica do negócio. Como que tu mede a performance do teu e-commerce? E isso eu falo de tudo. Cara, como que eu estou posicionando a minha marca? Quanto que isso está sendo, de fato, ajustado? Como que tu mede a lucratividade do teu e-commerce? Para ti o que importa é receita ou é lucro, no final das contas? Porque muito lojista faz os olhos brilharem, né? Você fala, estou faturando R$1 milhão. No final das contas, tu vê o lucro do cara tá 1%, 2%. Cara, não faz sentido, essa conta não vai fechar. Como é que tu mede isso? Excelente.
As minhas métricas, elas são até muito bem desenvolvidas agora, no momento que a gente está de empresa. E a gente tem uma projeção de futuro até muito bem já pautada. Até com o Lucas e o Felipe nos projetaram, um abraço para eles. Nos ajudaram a fazer projeções da Latref daqui a 3, 4 anos. Eu acho que isso tem um poder muito grande. É entender em qual momento que você está e aonde você pode chegar. Né? E não só colocar energia no tráfego pago, que seja, e beleza, vamos crescer por crescer. Será que é o melhor caminho? Sabe? Às vezes a gente pode dar um tiro no próprio pé e fazer coisas que não eram ideais no momento que você estava. Né? Então, assim, no início era, estoque. Beleza, vamos entender quais produtos que saem mais. Depois, beleza, vamos trazer equipe, pessoas qualificadas aqui para dentro. Beleza, agora vamos otimizar o nosso estoque, entender qual o local que tem maior potencial de venda. Ou vamos otimizar as experiências que nós temos no nosso próprio site, por exemplo. Então, assim, o SEO em si. Então, assim, trazer esses vários pontos, eu acho que é o essencial. Mas, lá no início, como eu havia dito, como eu fazia tudo, nada era muito bem feito. Então, você imagina, fazer o marketing, fazer o tráfego pago. Planejamento de estoque, produto. Não. Exato, você não tinha uma expertise em uma certa área. E aí a Wolf entrou. Aí tudo bem. Aí a gente conseguiu separar o joio do trigo. Tipo, a Wolf, ela vai ser o meu braço responsável pela performance do meu e-commerce, né? Não só do e-commerce, mas como a construção da minha marca, como que ela quer ser mostrada para as pessoas. E me mostrar o seguinte, Fred, a gente está nesse caminho. Fred, acho legal a gente fazer isso. Fred, o que você acha da gente fazer isso? O que você acha da gente criar isso? Isso para mim vale muito e é muito importante para eu entender como que a marca está sendo criada ali, como que ela está sendo dirigida, sabe? Acho que... Até porque é uma marca, como tu falou, de 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E assim, dentro dessa tua construção, a gente está falando de uma marca de 1 ano e meio e normalmente os e-commerce eles levam de 6 a 12 meses para tracionar, para começar a gerar lucro. A partir de que momento tu conseguiu ver que a chave tinha virado? Ou desde o começo tu já sentiu que as coisas estavam tracionando muito bem, tu começou a ter lucro desde o começo, tu começou a fechar o mês no positivo, como que foi isso? Até porque isso aqui vai para donos de e-commerce também. Com certeza. Muito dono de e-commerce vai ver isso e vai se questionar, porque às vezes o cara entra na Wolf e aí ele tá falando, cara, eu não tô lucrando nada no meu e-commerce. Tem quanto tempo? 3 meses. Bem-vindo ao mundo real, faz parte do jogo. Pra ti, como que foi isso? O retorno da Latref ele foi muito rápido e muito significativo, mas muito porque lá no início eu não tinha muito com o que gastar, além que fosse o tráfego pago e o meu estoque. Fora isso, eu fazia tudo dentro de casa. Então, nós temos o nosso próprio laboratório de montagem, que a gente faz nossas lentes e envia. Então, como eu já tinha uma casa meio que já projetada, já meio pronto, por conta do meu pai, a gente se uniu e aí eu comecei a pegar aquele meio dele e atribuir a Latref junto. Então, nesse ponto, eu tive um payback mais rápido. Entendeu? Foi mais rápido. Mas assim, se a gente for pensar em uma outra marca, por exemplo, eu acho que o mesmo caminho também faz muito sentido. Que é você reduzir o máximo de custos possíveis de coisas que não fazem sentido. Porque tem muita gente que acha que precisa de vários gatilhos, de várias coisas para ter um resultado. Eu acho o contrário. Eu acho que existem diversas plataformas com custo excelente que a gente consegue ter um resultado animal. Então, assim, eu segui essa cabeça, falei, vou selecionar aqui o que pode me dar um resultado e o que não pode. Instagram é de graça. Fazer um bom conteúdo não é de graça, mas eu já tenho essa expertise, eu vou criar aqui do jeito que eu sei. Vai te consumir mais tempo do que dinheiro até. Exato. Mas o que eu posso implementar? Vou ver umas aulas do Sobral aqui e entender como faz o tráfego pago. Fiz a mecânica da coisa. Fiz isso. Entendi, e aí e fui colocando ali em prática com um custo muito baixo. Então, assim, eu acho que o empreendedor ele nasce como um polvo. São vários braços que você tem que tentar alocar ali, tentar descobrir como que vai para um caminho ou outro. E depois você vai otimizando esses caminhos, assim. Eu acho que para todo empreendedor que queira evoluir, primeiro, botar na mão de quem sabe, né? E não achar que você sabe fazer tudo, que você não sabe. E o segundo ponto é saber delegar, que é o que... É o grande desafio de todo mundo. O grande desafio. Na real. No final do mês, quando tu vai fechar a tua DRE, por exemplo, qual o indicador que tu olha para saber se o mês foi bom? ROAS, no final do mês? Sim, o ROAS para mim é uma... Ou tu pega tipo lucro líquido? Sim. Lucro líquido total. fecha. Não, o lucro líquido ele é a base do meu negócio para saber se aquilo ali vai se manter de pé ou não.
Né? Não faz sentido eu estar gerando tráfego ali, tendo um ROAS excelente, mas o meu lucro líquido está em baixa. Uhum. Por ser um mercado muito bom, tá? Confesso, é um mercado que a gente tem uma margem diferente dos demais, assim, que a gente conhece no mercado, por conta das lentes de grau, por exemplo. Uhum. A gente consegue trabalhar com essa margem ali de uma forma muito, muito palpável. A gente pega e hoje em dia é 100% de volta para a Latref, então não tem nenhum porquê de retirar. Isso te dá segurança? Me dá segurança e, ao mesmo tempo, quem trabalha com e-commerce sabe que estoque também é valor. É ativo. É ativo, então a pessoa, quem faz uma compra errada também pode estar se prejudicando. Sem sombra de dúvida, isso quebra muita empresa. Muita empresa. Então, assim, esses são os pontos chaves. ROAS, claro, a gente sempre está olhando para entender como que está o retorno daquele investimento. O segundo ponto é o LTV, que eu também observo bastante, e o líquido, que faz muito sentido. O faturamento é uma coisa que, sim, justamente foi o que você disse, de ego. Meu objetivo, por exemplo, bonito, nessa Black, né? não é ter... claro, todo mundo quer, mas não é ter um faturamento exorbitante como o de outros meses, mas sim saber trazer aquilo ali de uma forma saudável, que é o que eu sempre busco pela Tref, crescer de forma saudável e não a todo custo. Uhum. Tu falou de duas coisas legais, tu falou de LTV, tu falou de Black. Falando de LTV primeiro, muita gente nem sabe o que é isso. Como que tu define o que é LTV dentro do teu negócio como lojista? Perfeito. A LTV é uma métrica muito importante, mas ao mesmo tempo, saber separar ela de cada nicho é muito importante juntamente. Até porque tem nicho que é muito difícil construir LTV. É o meu. Uhum. Então, por que eu observo? Porque por que não fazer a pessoa comprar um outro óculos ou por que não essa pessoa indicar uma outra pessoa? Uhum. Então é isso. Esse é o meu gatilho. Por exemplo, já que você usa um óculos de grau, eu, por exemplo, só tenho esse. Eu sou o dono da marca. Eu não tenho um óculos de sol. Uhum. Não tenho óculos de sol. Eu também não, acredito. Pois é. Então, assim... Preciso, inclusive. LTV. Vou ter que comprar na LTV de novo. E eu me coloco como consumidor da minha própria marca. Mas, assim, querendo entender, se eu fosse o público, o que eu poderia fazer? Beleza, vamos botar o Fred aqui no centro. Comprei um óculos de grau na Latref. Beleza. Daqui a quanto tempo que nós vamos ter, que eu vou querer ter um óculos feito à mão? Eu não falei isso no início. A Latref, ela trabalha com óculos artesanais. Inclusive vem aqui na... handmade. Handmade. Exato. Feito à mão. Então, assim, a nossa proposta é o feito à mão, feito para durar. Então, assim, isso vai completamente fora da curva de tipo LTV, um bom LTV. Porque cara, se o óculos dura pra caramba, pra que eu vou querer outro? Ele vai voltar a comprar contigo. Uhum. E aí a gente sentiu isso muito na pele. Eu já observei isso. Geralmente as pessoas que compram outro é por conta do design. Quero ter um outro óculos. Para uma ocasião diferente. Para uma ocasião, Uhum. Ou simplesmente enjoou, o cara quer ter outro. Então. Mas por quebrar, não. Não tem essa. Isso é bom pra ti. Isso é bom. Mas aí onde a gente ganha é indicação. Então, a pessoa que compra na Latref, ela tem uma experiência muito, eu acho que é muito palpável e muito simples. E personalizada, né? Personalizada. Que então, isso chama muita atenção. Por ela nunca ter tido aquela experiência antes de você ir numa ótica física, porque eu sei que é. Então, ela vai numa ótica física, ela entra, chega o atendente, fica ali do lado dela, pressionando. Ela vê várias armações iguais, um formatinho diferente ou coisa assim. Beleza, vem cá, vamos ver o preço. Aí te mostra um catálogo com 300 opções de lente, você não sabe o que você está comprando, você não sabe o que você está pagando, você não sabe o que você precisa, e sai dali com o bolso vazio. E é isso. E comprou a armação que ficou bom no seu nariz. É isso. Essa foi uma dor que eu sofri, inclusive. Pois é. Por isso que eu voltei, que eu fui comprar um óculos na Latref. Cheguei numa ótica, tinha comprado um óculos, comprei o óculos porque era o que tinha, não me satisfez, conheci a Latref porque vocês viraram clientes da gente e acabei comprando o óculos que de fato me satisfez. Não, e eu acredito que todo mundo que compra chega para um amigo e fala assim, cara, eu tive uma ótima experiência. E se não tiver uma boa experiência porque o óculos não ficou bom, beleza, a troca é gratuita. Você tem a primeira troca grátis. Então, olha, o nosso objetivo aqui é te deixar satisfeito. É você ter uma experiência totalmente diferente do que você já teve durante sua vida. Até porque nas óticas a gente tem uma experiência muito impessoal, né? Tipo, é uma experiência pouquíssimo personalizada. Às vezes a pessoa nem pergunta teu nome, no final das contas, né? Tipo, nem sabe como que funciona. E tu volta lá com algum problema, tu vai ter uma burocracia absurda para resolver o teu problema. Exatamente. E foi isso que vocês vieram para quebrar no mercado, né? Exato. Você entra no site, escolhe sua armação, escolhe sua lente, comprou. Envia a receita, porque a gente solicita. Depois de um dia útil a gente envia.
o óculos pronto com grau para casa da pessoa. Uhum. É isso. E agora tu tocou em mais outros pontos importantes. Experiência de site e prazo de frete. E aí, às vezes, o lojista, e às vezes até gestor de tráfego, profissional de marketing digital, performance, enfim, eles têm a percepção de que quem é responsável por trazer venda é tráfego pago. Que vamos fazer tráfego que vai vender. Uhum. E na real, quando a gente para pensar em comprar um óculos de grau ou de sol, tem um monte de objeção. Um monte. Uhum. E eu lembro que quando tu entrou em contato com a gente lá na Wolf pra gente começar uma negociação, alguma parceria futura, eu comentei contigo que a gente tinha ficado muito apegado ao projeto por conta de experiência de site. A gente estava olhando com os olhos de especialista e não como de cliente. E depois eu olhei como de cliente porque eu precisei comprar. E é massa. Inclusive fica aqui o feedback, né? O meu feedback para ti e o feedback para os lojistas que vão assistir a gente. De que a construção de uma quebra de objeção desde o começo ao final da jornada de compra de um site é fundamental para a gente conseguir trabalhar a jornada de compra bem. Até porque dentro da loja física você vai ter um vendedor trabalhando aquele processo de venda, às vezes mal treinado, às vezes não funciona tão bem. Mas dentro do site é o teu site que vai converter. O tráfego pago ele vai jogar as sessões dentro do site, você vai quebrar as objeções, levar o cara para um caminho só, que tem que ser a finalização da compra. E se isso não acontecer, a compra não vai acontecer. Porque na maioria das vezes é isso que acontece. É o que acontece. Vem do tráfego, de um trabalho maravilhoso, entra no canal... E não vai ter funcionamento de nada. Não vai ter. Ou você vai ter uma péssima percepção de foto, ou você não vai conseguir chegar no ponto que você quer, no objetivo de colocar no carrinho e comprar. Sim, porque tu vai ter um monte de canal de evasão dentro do site, desviando a tua atenção. E é interessante que no site da Latref a gente consegue ter provador virtual de óculos. Você consegue colocar o óculos no seu rosto. Total. E é uma coisa que às vezes marca de moda, que existe há muito mais tempo no mercado, por exemplo, não tem provador virtual. E às vezes o cara não sabe por que a taxa de conversão dele está baixa. E é importante frisar que dentro de e-commerce, a meta que a gente tem de taxa de conversão é de 1%. Ou seja, cada pessoa que entra, cada 100 pessoas que entram, uma compra, né, de meta. E a gente consegue trabalhar normalmente acima disso na Latref. Exatamente por conta das quebras de objeção. Excelente. Sem dúvidas. Beleza. E falando de Black, foi a tua primeira Black essa ou não? Minha segunda. A tua segunda. Minha segunda. Fiz em novembro do ano passado e agora novembro desse. Como que foi novembro do ano passado? Foi uma experiência de iniciante, assim, total. O que eu faço? Como que o mercado Foi caos total ou não? Ou não, deu pra organizar? Não, deu pra organizar, mas ele não foi muito bem estruturado, como poderia ser. E foi uma Black difícil, né? Foi ano de eleição, foi ano de Copa do Mundo no final do ano. Mas assim, não quero culpar o mercado. Eu acho que naquela época eu estava muito mais preocupado em ter um estoque mais otimizado, entender qual é o meu público de fato. Porque a marca ela começou em maio do ano passado. Tu tinha 6 meses mais ou menos de marca. Então assim, para entender como que seria a minha Black, o que a gente chama de Green, né? Vale falar. A Green Friday da Latref. Então assim, o que nós poderíamos fazer naquele momento? Oferecer somente desconto? Foi o que a gente fez. Mas assim, a Latref ela nunca foi uma marca de conceder desconto. Nunca foi. Você tem os cupons direcionados aos influenciadores e coisas do tipo, mas a gente não tem cupons assim, sabe? Até porque é bom desmistificar isso também, né? De que só se vende com promoção. E bom desmistificar também de que a oferta nem sempre tem a ver com preço. Tem a ver com agregação de valor ao produto que tu está vendendo. E isso vocês fazem muito bem, né? Sem dúvidas. Obrigado. Então, na Black do ano passado, seguindo, desculpa, te cortei. Não, e hoje em dia é totalmente diferente. A gente fez uma estratégia de e-mail marketing, que é onde a gente tem muita força também. Um dos grandes pilares da Latref é o e-mail marketing, então faz muito sentido para a gente estar abraçando esse lado. SMS, WhatsApp. Então, assim, são meios de comunicação também mais palpáveis, mais diretos com o consumidor. O tráfego com remarketing, a gente tem muita força. Então, estratégias que eu não havia aplicado anteriormente, que era eu que fazia o tráfego pago, inclusive. Então, putz, cara... Nem tu não tinha nem tempo para pensar nisso, não né? dava direito. Então, o cara querer fazer tudo e não chegar a lugar nenhum, sabe? Então, eu tinha um site com o mesmo potencial que ele tem hoje. É claro que a gente teve otimizações, só que para trazer a pessoa com eficiência para dentro do site era muito difícil. Então a gente não conseguia pegar aquele público seleto, trazer para dentro do site de uma forma eficiente, que fizesse com que ele comprasse. Né? Uma pessoa que dê valor à Latref. Não uma pessoa que quer um óculos. Uma pessoa que, cara, eu quero um Latref. Eu não vendo óculos. Tu vende uma transformação, uma experiência. Total. Eu até falo isso com meu pai. Eu falo, pai, eu não sou vendedor de óculos. E como que ele enxerga isso? Ele acha disruptivo demais? Não, ele entende. Ele fala, você tem um potencial danado, tal. Pô, acredito muito na sua marca e tudo mais. Sempre foi um cara que muito me instigou. Muito. Isso que é importante pra caramba. Muito. Meu pai é muito ambicioso.
Então ele sempre foi um cara que falou, ó, cara, isso daqui não, às vezes acho que não é tão legal para você. E de fato ele estava certo. E, cara, vai para esse caminho aqui que eu acho que tem um mercado com grande potencial. Então, claro, seguindo os olhos deles, mas trazendo referências do exterior também, pegando outras ideias para a construção da marca. Aprendendo com aquilo que ele errou também ao longo da vida. Total. E que tu foi vendo, Exatamente. acompanhando. Exatamente. Então, isso é massa. A Green desse ano foi, voltando ao assunto, a Green está acontecendo agora, ela está sendo muito diferente, muito diferente. E eu não imaginava esse potencial. Eu imaginava pela estrutura que eu criei junto com a equipe, porque deu trabalho, mas eu não imaginava que estivesse sendo esse potencial que está sendo. Sim, sim. E tendo em vista que esse ano está sendo melhor do que ano passado, o que tu acredita que é fator crucial para essa melhoria? Foi planejamento? Foi canal de mídia variado? Que não é só tráfego pago, tem e-mail marketing, tem conteúdo? É o posicionamento da tua marca que melhorou? Total. Acho que tem um conjunto de tudo. Conjunto de tudo. Uma coisa que me deixava muito limitado era o posicionamento da marca sempre foi meu foco, tá? Então, a Latref, eu sempre me preocupei com isso. Como que eu vou posicionar, para qual público, para qual estilo. Bom, é isso. E os canais, eles meio que ficavam em volta disso. Ainda ficam, tá? Então, a Wolf, por exemplo, ela entrou no momento que, por exemplo, se ela entrasse, acho que nessa Green Friday, não seria o momento ideal para ela entrar. Inclusive, uma curiosidade, a gente não pega cliente no meio de Black, sabia? Isso é ótimo. A gente não pega. Tipo, se o cliente aborda a gente hoje e ele fala, cara, eu quero rodar Black hoje com vocês. A gente vai falar, cara, a gente aceita vocês, mas a gente não vai rodar Black. Não tem como. Exato. Então, assim, a Wolf, ela entrou, estamos há 4? 4 meses. Há 4 meses juntos. Então, você imagina, se a Wolf entrasse agora e quisesse entender o mercado óptico, assim, do dia para noite, eu acho que ia ser muito confuso. Então, por vocês já terem pego essa bagagem com a gente, entendendo como que seria esse setor, o que a Latref está construindo, acho que agora fica muito mais fácil. Então, eu acho que colocando isso na mão do time que entende, que é o seu time, a gente tem um potencial muito grande de eu ficar tranquilo até um certo ponto. De tipo, ó, isso é normal. Toma, é de vocês, eu tô aqui olhando, eu tô aqui coordenando, tô observando o que vocês estão fazendo. Mas aquilo me tira um peso. Um grande peso de saber que tá na mão de pessoas que entendem. Sim. Né? E, cara, na real, pra gente que trabalha com performance, é muito melhor que o cliente entenda do que a gente faz. Porque os teus questionamentos pra gente vão ser muito mais tangíveis. Então, por exemplo, quando o cliente aparece, ele tem um dia pontual. Tá? Tipo, ele vendeu bem o mês todo e naquele dia, pontualmente, ele não vendeu bem. E aí ele fala, minhas vendas caíram. E aí ele entra em desespero. Esse é um sinal clássico de que o cliente, ele de fato não está adaptado ao mercado digital, de que ele não está adaptado às estratégias de performance que a gente vai executar. Então, são questionamentos que eles são muito vagos. Então, na verdade, inclusive, é uma iniciativa nossa dentro da Wolf, esse projeto de Universidade Wolf, de educar o cliente e tudo. E tu foi um cliente que já veio educado do mercado, isso ajuda muito, porque o projeto tem um poder de tração muito maior, quando o cliente já tem conhecimento sobre aquilo que a gente faz. E até porque a tua percepção de valor agregado quanto àquilo que a gente faz, ela também vai ser muito maior. E muito profissional dentro do mercado, ele acaba preferindo que o cliente não saiba, porque ele vai conseguir esconder uma coisa ou outra e tudo. Só que essa mentalidade não funciona no final das contas. Não progride. Porque no dia que o teu cliente, ele der o estalo e falar, cara, acho que tem alguma coisa que não está funcionando bem, ele vai te questionar e aí tu não vai saber como sair daquilo ali. Não, e seu trabalho também evolui muito mais quando o cliente também está em cima, porque ele vai aplicar internamente. Ele vai aplicar internamente e você vai sentir na sua ponta. Sim. Então, o trabalho em conjunto, é claro, você tem um especialista, que são vocês. Eu não sou especialista em tráfego pago, mas eu posso aplicar ideias que vocês me passarem e eu passarem para vocês internamente. Então, eu acho que é um conjunto. Eles se conversam e... Sem sombra de dúvida. Eu acho que todo mundo que tem um e-commerce hoje em dia, ele tem que saber de alguma forma sobre marketing. Não conheço uma... Bom, a gente está falando de e-commerce, mas tem o dono de marca, que eu acho que é diferente. Para mim, eu acho que tudo vai ser atrelado à marca. Tudo. Eu acho que as coisas vão mais para esse meio, tá? Então, a pessoa que cria uma marca e não quer entender sobre marketing, sobre métricas, sobre esses dados de como veicular isso, acho que não funciona. Até porque o digital é um mercado não tradicional, né? As métricas que você avalia dentro do digital não são as métricas que você vai avaliar dentro de uma loja física. É tudo muito diferente, de fato. Exige adaptação. Falando de adaptação, como que tu enxerga o futuro do mercado de e-commerce no Brasil, por exemplo? Dentro do contexto que tu tá.
qual que é a tua expectativa? Tu acredita que vai continuar crescendo? A Latref vai continuar escalando bem? Muito promissor. Estamos no mercado de 200 milhões de pessoas. Uhum. Né? Depois da pandemia, houve um avanço significativo das pessoas que compraram online. A pandemia democratizou muito nesse processo de compra online. Uhum. E assim, para você ter ideia, falando do meu mercado, Augusto, o mercado óptico corresponde a 1% de e-commerce. Uhum. Então, assim, se você for pegar todas as óticas... Eu não sabia desse dado, né? Se você for pegar todas as óticas e levar para o e-commerce, 1% está lá. Diferente do varejo de moda, que é mais de 10%. Uhum. Então, assim, é muito discrepante. É muito discrepante. E onde a gente ganha nisso? Você tem um mercado completamente mar azul, mas lotado de objeções, que é a venda do óculos online. Uhum. Só que aí eu vi, esses dias eu estava lendo o livro do Alfredo. Bora Vender. Ah, tá. Ele lançou outro agora, né? Lançou. Da sua marca. Venda da sua marca. Uhum. Algo do tipo. Gosto muito dele. Eu também. Da pessoal da G4 ali. Uhum. Então, assim, tem uma frase lá que eu achei legal pra caramba. Achei muito legal. Basicamente, assim, uma empresa de sapatos enviaram 2 vendedores pra Índia. Vá lá na Índia, vê o que vocês conseguem fazer de negócio. Aí chegou, um vendedor voltou pro país de origem e falou, olha, lá ninguém usa sapato, não vale a pena não. Acho que a gente não vai evoluir no mercado lá na Índia e tudo mais. O outro chegou, trouxe uma outra versão. Cara, lá ninguém usa sapato. Uhum. Por que não? A gente vender para todo mundo. Então, assim, o mercado óptico ele é basicamente isso. Pessoas que nunca se aventuraram no mercado online e que estão percebendo que tem um nicho, um mercado gigantesco por ali. Para pessoas que saibam fazer bem feito. Todo mundo pode entrar, todo mundo é bem-vindo no e-commerce. Mas só se mantém pessoas que de fato saem da inércia e buscam uma evolução constante. Essa é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa. Curiosidade, não sei se tu tem esse dado, mas, por exemplo, tem 1% dos e-commerces online são óticas, por exemplo. É esse dado. Uhum. E de óticas que são marca própria. Vai ser reduz, mas deve ser 0,1%. Tipo isso. Reduz. Eu só conhecia uma marca própria, assim, de óculos online. Tipo, isso eu tô tirando, por exemplo, Chili Beans do mercado. Uhum. E aí depois conheci a tua. Nessa abordagem eu só conheço essas duas. E legal a gente ter outras marcas no mercado que têm um grande potencial. Porque isso vai desmistificando. Isso vai fazendo com que, olha só, já que eu já sei como faz a compra de um óculos de grau online, eu tive essa experiência com a Chili Beans, por que não conhecer a Latref também ter o mesmo? Então, assim, a Chili Beans abre mercado pra gente e a gente abre mercado pra eles. Tudo bem que eles são muito maiores. A concorrência é super saudável, na real. Exatamente. Uhum. Então, assim, a quebra de objeção ela é feita em conjunto. Sim. Entendeu? Porque hoje em dia comprar roupa tu não compra online. Óculos, de fato, é algo que o mercado físico ainda tem um potencial muito maior. Sim. Ainda é. Sim. Tu acredita que dentro do teu mercado as maiores objeções são o quê? Quebrar, prazo, preço de frete? Saber se o grau chega certo. Uhum. Por ser um ambiente muito médico. O cara sai de um oftalmologista e tem que fazer uma prescrição da lente. Então ele se sente muito, se eu vou fazer isso no ambiente online, será que vai chegar legal? Segunda objeção, se o óculos vai ficar bom, né? Eu acho que se vier correto, eu acho que isso já não é mais. Até porque a gente tem milhares de avaliações no nosso site comprovando que a pessoa recebe o produto. E eu acho que isso que é o mais significativo. Acho que todos os e-commerce precisam de prova social. Sem prova social você não vai para frente. Sim. Pessoas falando da sua marca, falando da experiência. E quando tu começou, como que tu fazia isso? Já que tu não tinha prova social, por exemplo. Meus primeiros clientes foram meus primos e amigos. E aí tu já pegou todo mundo e jogou para fazer prova social? Peguei foto dos meus primos e falei, olha, você vai ter que ser sincero. Não é porque eu sou seu primo que você vai falar bem da minha marca. Uhum. E é isso aí. E esse é um baita insight que tu tá dando, inclusive. Claro, assim, eu acho que todo mundo pode ter sua própria marca. Eu tinha um certo preconceito de, cara, existe Persol, existe Ray-Ban. Pra que eu vou ter minha marca, cara? Quem sou eu? Entendeu? Muito pelo contrário. No mercado que existe hoje em dia, eu acho que existem tribos diferentes. E essas tribos, elas são construídas em cima de um certo propósito. A Ray-Ban não detém o mercado inteiro. Ela não tem market share total. Uhum. Então, por que ela não detém? Porque existem outras tribos que consomem de uma outra vertente. E para isso tu precisa entender de mercado.
Exato. Muito. O que muito empresário não entende. Exato. Então, por que você não vai ter uma marca de camisas lisas sem estampa? Ah, porque a Hering já faz isso há muito tempo. Por quê? Entendeu? Você pode ter a sua, você pode ter a sua comunidade, você vai ter a sua comunicação. E é muito prazeroso, é muito gostoso você oferecer para o seu cliente ele te retornar. Retornar como? Feedback, uma sugestão. Uma recompra. Uma recompra. Ou simplesmente, gente, por que vocês não fazem isso? Muda isso aqui. O que nós fazemos? Mandamos caixinhas de inbox ali nos stories e as pessoas vão lá e falam abertamente o que elas querem para a Latrefe. Como que vai ser a evolução? Ah, queremos óculos solares com grau. É algo que a gente quer implementar. Então, assim, todos esses passos, eu acho que para a marca do futuro já não existe mais o mercado tradicional de beleza, vou colocar uma coisa aqui no mercado, um outdoor, do jeito que eu quero comunicar desse jeito. Não existe mais. Você tem que entender, para mim, você tem que entender o que seu público quer para você aplicar no seu negócio. Até porque hoje o público é muito mais consciente do que quer comprar, né? Muito mais. Antigamente as pessoas não tinham muita objeção. Ia lá, comprava, quero comprar uma camisa, você vai, tem pouca opção mesmo, vou comprar, volto. Hoje em dia já não funciona assim. As pessoas têm muita informação na mão. Isso até, tipo, tu falou da questão de quando o teu cliente ele vai no oftalmologista, por exemplo. O cara às vezes chega no médico, ele já se acha médico, né? Porque ele pesquisou no Google qual era o problema que ele tinha. Tu imagina na hora de comprar uma roupa, de comprar um óculos, de comprar um sapato. Isso é muito mais agudo. Tem alguma estratégia que tu usa para fazer com que tu tenha uma adesão maior às pessoas jogarem provas sociais no teu site? Sim. Após 15 dias da chegada do produto, a gente envia um e-mail perguntando como foi essa experiência, e a gente tem um WhatsApp também. Então, para todas as pessoas que compram, a gente tem uma automação, até porque para certas situações nós não podemos humanizar esse momento. Acho que vai ficar muito braçal também, né? Só se colocássemos, que eu acho que é super justo, eu acho que tudo é possível, uma plataforma com CRM ali possível para a gente buscar aqueles contatos ali para fazer um pós-venda de uma forma mais inteligente, mais humanizada. Isso para mim é ouro também. Eu bato muito nessa tecla. O humano, ele persiste. Não adianta eu querer automatizar tudo, botar tudo robô. Meus concorrentes fazem isso e eu sei que não dá certo. Então, assim... Até porque é o diferencial da tua marca, né? Exato. Ser humanizado. A pessoa entrar... Oi, Latrefe, preciso de ajuda. Você tá falando com uma pessoa. Você não tá falando com um robô. Clicar no botão, chatbot, né? Pra onde eu vou, qual centro... Não é legal. Entendi. Perfeito. Um outro ponto, teve alguma coisa no meio da tua jornada que tu teve que te adaptar muito rápido? Tipo, mudou hoje, semana que vem tu tem que estar pronto para isso. Pode ser qualquer coisa, tipo a GA4, iOS 14, ou pode ser fora do âmbito da tecnologia também. Tá. Quando eu tava gerenciando o tráfego da Latrefe, ocorreu. O lance do iOS 14? Na verdade, isso foi um pouco antes até. Então, eu não tive essa percepção, tá? De mudança. Tipo, o mercado poderia ser muito mais abrangente ou muito mais com maior potencial antes dessa atualização. Isso eu não peguei. Mas, assim, algo que mexeu muito comigo, eu acho que foi a relevância. Mostrar para as demais marcas que, olha, cheguei e estou querendo entrar no mercado de alguma forma, mexendo com as suas dores. Né? Eu acho que essa foi a minha maior dor até então, falar que, olha, não existe só você. Estamos aqui também. E era um mercado que já tinha suas cartas marcadas, digamos assim. Já tinha cartas marcadas e a gente não entrou para brigar. A gente entrou para, oferecer um serviço também com excelência, sabe? E buscar as dores do nosso concorrente e fazer diferente. Eu acho que isso é normal. A concorrência, ela é saudável, entende? Se nada tivesse concorrência, nada ia para frente. Então, acho que foi mais isso. Mostrar a nossa cara para o mercado. Concorrência fomenta o mercado, né? Exato. Sem sombra de dúvidas. E uma coisa que tu sempre está falando muito de posicionamento. E na minha opinião é o maior diferencial da Latrefe. Como alguém que é cliente, porque estou usando os óculos, e como alguém que trabalha em parceria com a Latrefe. E dentro dessa construção de posicionamento, tu acredita que é o pilar mais importante da tua marca? Ou tu acredita que tem alguma outra coisa que é mais importante que isso? Estou te perguntando isso porque às vezes a gente trabalha hoje na Wolf com mais de 25 nichos diferentes. E às vezes a gente ouve muito o discurso do lojista falando, cara, não me preocupo com posicionamento, o que eu quero é ver dinheiro. Só que eu acredito que essa ordem está invertida. Então eu acredito que o posicionamento vem primeiro e o dinheiro é consequência do valor que tu está agregando para aquilo que tu está oferecendo para o mundo. Totalmente. Como que tu enxerga isso? Qual que é a importância do posicionamento hoje para a Latrefe? Bom, se você tem um propósito de levar essa empresa para frente que eu digo 5, 10 anos ou mais,
Como que você gostaria que ela fosse vista? Ou como que você gostaria que ela tivesse? Eu acho que eu bateria mais nessa tecla por conta disso. O posicionamento ele tem que se manter desde o dia 1. Assim como você vê outras marcas, como outras cariocas que eu aprecio muito, Reserva. Eu também, bastante. Z-Dog. São marcas... Eles eu não conheço, acredita? Z-Dog é uma marca pra pet. Colheira e tal. Bacana. Z-Dog. Eles eu conheço. Então, assim, são marcas que possuem... Ou outras também, que cresce muito, que é o de cosmético e assim por diante. Várias outras marcas de cosmético. Eu acho que é desde o dia 1. A marca que tem essa consciência de posicionamento... O que é posicionamento? Cara, eu não tenho que falar com todo mundo. Até porque você não vai conseguir. Entendeu? Nem a Coca-Cola... Acho que a Coca-Cola fala. Tá, agora acho que mas é outro contexto. Eu dei um péssimo exemplo, mas aí... Assim, você pode pegar uma outra Mas isso é importante frisar, não dá pra gente fazer certas comparações no nosso negócio, né? Tipo, o cara tem uma marca de semi-joia e ele quer ser a Vivara. Calma. Não é assim que funciona, né? Então, enfim. Não, então, por a gente estar citando várias marcas aqui, vale dizer essas inspirações que a gente tem. Então, o que acontece, basicamente, quando a gente quer criar uma marca e mostrar o posicionamento dela? Geralmente, quando a gente inicia uma marca, a gente está com zero perspectiva. Beleza, a gente está com uma intuição de, vai dar tudo certo. Mas, de um outro lado, a gente pensa, cara, mas quando que a gente vai chegar naquele patamar ali de uma marca X que a gente mira com posicionamento? Então, assim, você entender como que as demais marcas utilizam disso para você fazer semelhante do seu jeito. Fazer semelhante do seu jeito. Sim, tem uma coisa que o lojista de e-commerce ele se preocupa muito, que é como se fosse um processo de automatização da venda dele. E, na minha opinião, não existe nada que automatize mais as vendas de um projeto de e-commerce do que posicionamento. Quanto mais bem posicionado no mercado você está, menos preocupado com o preço você vai ter que ficar. No final das contas é isso. Então, se tu parar para pensar, tipo, tu falou da reserva. A reserva, tem a reversa, que é a frente das mulheres, tem a oficina, que é uma linha mais premium, que eles têm de camisa pima, mais office, segundo eles. Eu acho que é comfort office o conceito da marca. E acho que deve ter mais algum outro pilar. Reserva Inc. Reserva Inc. Tem a reserva... E a Simples. E tem a Simples. Ainda tem a reserva Kids também, eu acho. Então, cara, são mais de 5 braços que esses caras têm atuando. E isso tudo conversando com um público diferente. Total. E uma informação importante que a oficina, por exemplo, surgiu por uma dor da pandemia. Foi alfaiataria. Exatamente. Então, e de uma alfaiataria que fosse confortável para as pessoas trabalharem de casa. Por isso que eles têm essa frente do Comfort Office, por exemplo, do Comfort Job. E isso é muito interessante, muito mesmo. Pra gente ir chegando nos finalmente do nosso papo, tu já passou por outras agências, tu já passou por aceleradora, tu já passou por isso, por aquilo. E como a gente agora falou muito do contexto do lojista, mas vai ter gestor de tráfego que vai assistir a gente também, pro cara que tá construindo uma agência, que tá construindo uma aceleradora, enfim, o que tu acredita que é fundamental para transmitir pro cliente? O que tu acredita que é o maior diferencial na hora de tomar a decisão de se tornar cliente de uma empresa como a Wolf, por exemplo? Bom, primeiro, transparência. Total. A gente já entra numa agência com o intuito de, olha, eles sabem fazer. Mas, beleza, eles sabem fazer. O que mais eles precisam ter? Transparência. Chegar pra você e falar, cara, tá errado. Cara, você tá fazendo isso errado. A gente tá muito mal. Ou a gente tá indo muito bem. Esse é o primeiro pilar pra mim. A gente trazer a humanização também com a agência. É mostrar o seguinte, olha... A Latref não vai se dar bem se a gente manter dessa forma daqui a tanto tempo. Entendeu? Se a gente levar nessa toada, não vai dar bom. E tem agência que faz o contrário. É tipo, vou meter aqui e vamos fazer do jeito que tem que ser. Para o cliente ficar feliz, achar que o faturamento é tudo e ele ficar feliz com o nosso negócio. Lá na frente a gente vê. Eu tive essa impressão, né, anteriormente, e eu senti muita diferença quando eu fui para a Wolf. Não é porque eu estou aqui na frente de você falando isso, né, e isso não foi nada combinado. É porque justamente a gente sente esse feedback vindo do time e vindo do meu passar, né? Tipo, galera, o que a gente está precisando? Disso. O time me retorna de uma outra forma, o Mariano, inclusive. Acho que o cara é... Ele é embaçado. Fica aqui o meu reconhecimento público, inclusive, pro Mariano. O Mariano é foda. Ele Desculpa aí a palavra, mas o cara é muito bom. E é basicamente me mostrando, Fred, acho que isso aqui não tá certo. E isso aqui, a gente pode melhorar.
Ou isso aqui foi uma ótima ideia que você deu, ou não foi. Acho que é isso, porque antes era tipo, eu dava ideia e tá tudo bem. Beleza. Você que manda, nós fazemos. Entendeu? Sim. Eu acho que é muito isso. A performance ela vai existir em conjunto, sempre. Porém, a transparência da comunicação em equipe, a organização, que é foco, para a gente gerir um tráfego, para agências, pessoas que queiram criar uma agência, precisam de organização, precisam de transparência, precisam de resultado. A famosa organização da ROI, né? No final das contas. Organização da ROI. Dá muito ROI. Total. E é incrível tu falar isso, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro da Wolf, é a transparência. Inclusive é um dos pilares da gente. Quando a gente vai fazer a apresentação para o cliente de quais são os pilares da gente, transparência é um deles. Porque a gente não quer amarrar o cliente por uma multa, a gente não quer amarrar o cliente por um contrato, nada disso. Porque, cara, o relacionamento vai ficar uma merda no final das contas. Total. E o cara vai sair puto com a empresa, ele vai falar mal da gente e não é isso que a gente quer. Sentir isso na pele. Então, e a gente quer de fato que o cliente ele seja advogado da marca. Que tipo, cara, se ele sair da Wolf, que ele saia falando, pô, os caras fizeram um bom trabalho, mas não deu liga, não deu match. É tipo aquele relacionamento que tu vai romper, mas tá todo mundo de boa. Tipo, pô, estamos terminando, mas tá tudo certo. Exato. Tá tudo bem, vamos seguir em frente. Exato. Então, pra gente não é interessante isso. A gente trabalha com transparência exatamente para construir isso. Se tu tivesse que dar dicas para quem quer abrir um e-commerce, os três principais, quais seriam? Observar o mercado exterior. Benchmark. Acho que é o principal. Mercado estrangeiro está pelo menos 5, 10 anos mais à frente que a gente. Observa o mercado exterior. E o benchmark está atrelado a várias outras coisas. Eu posso demorar um pouquinho para responder essa pergunta sua. Fica à vontade, a gente tem tempo. Mas o benchmark é basicamente você fazer uma pesquisa geral e você aplicar no seu negócio com o modelo de MVP. Explica pra galera. MVP é o mínimo viável produto, que é basicamente você pegar uma fórmula mínima do seu produto. Vamos dizer que você tem uma camisa, vou dar um exemplo. Você tem uma camisa e você quer testar ela com algodão comum ou você já quer implementar com algodão Pima, tá? Para você, primeiro, ao invés de você ir para o algodão Pima, que é muito mais caro, você pega o algodão comum e você trabalha a modelagem. Então, coloque essa camisa de uma modelagem perfeita, do jeito que você quer. E depois, para você avançar no seu produto, você pega esse mínimo viável produto e coloca um tecido de má qualidade, que é o algodão Pima. Eu fiz isso com os óculos. Eu comecei a trabalhar com óculos de TR90, que é o nome do material, que é plástico. E que é bem popular, né? Na real. Bem popular. Então, cara, para que eu vou com acetato Mazzucchelli, que é o melhor material do mundo? Por que eu vou nele primeiro, se eu posso errar? E quando você erra, você vai errar grande no início. Isso pode ser prejudicial para sua empresa no início. Sim. O primeiro passo, para mim, eu acho que é mais difícil. Então, primeiro, benchmark. Não erre no primeiro passo. Antes de tu concluir tua resposta, eu lembro que os meus óculos anteriores, quando eu tirava, as perninhas caíam assim, ó, sozinhos. E essa foi uma coisa que me chamou a atenção pra caramba quando eu peguei os óculos da Latref, que tipo, eu deixo eles na mesa e eu faço isso. Cara, ele fecha todinho, fica super compacto. Total. E firme. Tipo assim, então eu não tenho preocupação do meu óculos empenar, porque eu vou tirar ele do meu rosto com uma mão, entendeu? E essa era uma dor que eu tinha. Que eu tive a vida toda com óculos. E olha que eu uso óculos desde os 3 anos. Eu tive um breve intervalo ali, tipo, nos meus 11 anos. Nos meus 11 anos o meu grau zerou. Não precisava usar, mas aí o oftalmo avisou. E o meu oftalmo me acompanha também desde os meus 3 anos. E aí ele falou, cara, agora a gente vai dar uma parada, zerou, mas quando tiver com uns 14, 15, deve voltar. Voltou um pouquinho depois. Voltou, que ele disse. Tipo, 17. Com 17 anos, voltou, precisei voltar a usar óculos, mas não tem aumentado. É tipo como se fosse um descanso pra minha vista. É baixinho o meu grau. Mas isso me chamou a atenção pra caramba. Muita mesmo. Então já fica aqui um dos diferenciais de vocês. Legal. Assim, eu acho que hoje em dia o mercado ele já tá muito... Claro, você tem que escolher para qual nicho você quer... Qual nicho você quer atingir e qual classe social também. Isso é muito importante. Só que o produto hoje já não adianta ser mais básico. O básico que eu digo é material ruim. Não é básico de minimalismo, é básico de material ruim. Acho que o mercado já não aceita mais. Você quer comprar material ruim? Carros até. Exato. Então, assim, o mercado ele já não aceita mais amadores. Produtos amadores, donos de marcas amadores. Não aceita. Atendimento amador. Mas isso não precisa ser um bloqueio. Isso é uma evolução. Na real, é melhor trabalhar assim, cara. É melhor é melhor trabalhar com
com um público-alvo de fato consciente daquilo que tu tá vendendo. Exato. É muito melhor. Exato. Tu consegue vender mais. Isso. E aí, assim, falando dos 3 pilares que você tinha dito anteriormente, para mim é o benchmark, que é a comparação do seu negócio com os demais, pegar uma ideia de fora e aplicar no seu negócio. Mas a ideia não é do ramo óptico, é você pegar de qualquer outro lugar. Você pode pegar do ramo do automobilístico. Você pode pegar uma ideia do automobilístico e aplicar no seu negócio. O que seria essa ideia? Pegar algo que você viu no site deles e aplicar no seu negócio. Por que não? Se isso já existe. Né? Você faz do seu modelo, você faz do seu modo. Isso foi o que eu implementei na Latref desde o início. É observar os mercados estrangeiros, entender o que funciona, o que não funciona eu não quero. Por que eu vou pegar o que não funciona se já foi testado e não deu certo? Eu pego o que deu certo e aplico no meu negócio. Mesma coisa, tem outras marcas entrando que estão aplicando a Latref. Então, e tá beleza, e tá tudo bem. O mercado ele é assim. Ele é cíclico. Cara, né? isso acontece muito. Esses dias eu tava no Instagram e aí passou um story pra mim de um cara que me segue. Aí eu fui ver a landing page dele. A primeira fatia da landing page era idêntica da Wolf. Idêntica. Mas é só esse copinho que tá dando certo. É isso aí. É isso aí. E aí, tipo assim, eu te confesso que eu tô num processo de adaptação disso. Isso me incomoda muito quando eu olho alguém copiando alguma coisa da gente. Porque dá muito trabalho construir isso. Então, tipo, quando a gente vai construir o site da empresa, ou que a gente for construir, tipo, isso aqui, a gente contrata um profissional para fazer, a gente faz uma pesquisa de mercado que demora, às vezes, meses pra gente implementar um projeto como esse. E na hora que tu vai bater o olho, o cara não se deu cuidado de jogar no chat GPT e pedir pro chat GPT mudar as palavras, entendeu? Cara, escreve isso aqui diferente, pelo menos. O cara não fez isso. Acontece muito. É o mínimo, entendeu? Mas a gente não pode se incomodar com isso. A gente tá sujeito. Até porque você não vai patentear isso. Exatamente. Não tem uma forma de você patentear. Exatamente. Tem a sua logo, tudo bem. Sim. Mas, e assim, só também. E só. A única coisa que tu consegue patentear. Então, é claro, você tem que seguir um mercado honesto. Né? Você não vai copiar a pessoa. Sem dúvida. Por copiar, isso não existe. Claro. Né? Você vai fazer do seu jeito. O benchmark ele funciona para você pegar as ideias que estão funcionando e aplicar da sua maneira. É isso. Isso você pode incluir diversas coisas. O site, para mim, é o foco. Por quê? Porque ali é a nossa casa, é o Instagram e o site, né? Uma coisa que trabalha em conjunto. Por que é a nossa casa? Porque, cara, é a percepção que o cliente tem da nossa marca. Então, muitas pessoas que queiram criar um e-commerce, eles não botam valor nisso. Posicionamento, que é algo que a gente já estava falando antes. Mas, assim, o cuidado que a gente tem com a criação de conteúdo, o cuidado que a gente tem de mostrar e induzir as pessoas a clicarem em um certo botão no nosso site, o cuidado das fotos, o cuidado da descrição, o cuidado de tudo. Sim, de tornar aquilo um vendedor ativo para ti, de fato. Exato. O seu site é teu vendedor. Exatamente. E aquele site ele é um ativo, ele vai funcionar daquela forma daqui para frente. Ele não vai regredir. Né? Tem que entender que aquilo ali é um investimento. É um puta investimento. O seu site é um ativo que vai estar em constante evolução, constante melhoria, enquanto o seu e-commerce durar. Inclusive, na minha opinião, o site e o Instagram são os 2 maiores ativos de um projeto de e-commerce no Brasil. São sim. Não é o tráfego pago, na real. Exatamente por isso que a gente não se posiciona como empresa de tráfego pago, porque isso não tem valor agregado, no final das contas. A gente se posiciona como uma aceleradora de performance para e-commerce. Tu falou também de mercado exterior, que é um outro pilar, de tu tomar esse benchmark no mercado exterior. E eu sei que vocês têm uma base muito grande no mercado exterior. Inclusive, tem marcas que a gente toma até como modelo de anúncio que eles criam, a gente se baseia. A gente tem aqui no Brasil um comportamento do consumidor que ele é, quer queira, quer não, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Que o consumidor aqui no Brasil, ele é muito induzido pelo social, pela influenciadora, por esse contexto todo. Como que tu sugere que o lojista se baseie no mercado exterior, mas que ele adapte isso para o comportamento de compra do brasileiro, que é tão focado no social? Como que tu faz essa diferenciação? Porque vocês se posicionam diferente do mercado. Quando tu vai pegar uma marca como, por exemplo, Chili Beans, é um posicionamento completamente diferente do que vocês têm. E aí tu trouxe um conceito do exterior, isso é visível, mas tu adaptou para a realidade do Brasil. Como que tu acredita que funciona esse processo? Essa pergunta é difícil, né? É difícil. Eu tô pensando como que eu posso respondê-lo da melhor maneira. Assim, o brasileiro realmente ele é um... Acredito que nunca trabalhei com o exterior, mas acredito que seja um público bem diferente, sim. Mas a construção da marca, se você induzir uma pessoa por meio de influenciadores, ou deixar o influenciador passar essa informação do jeito que ele quer, do jeito que ele acha necessário, acho que não vai para frente, sabe? Então, assim, você pode perceber as marcas que estão
se consolidando aqui no Brasil, que estão crescendo assim como várias outras tradicionais, crescendo mais do que as tradicionais. A WePink, por exemplo. É uma marca de uma Bateu o recorde mulher do live shop, inclusive. sinistra de venda. Uhum. E que ela colocou ali a sua forma de se vender completamente diferente do mercado tradicional e chamou a atenção de todos. Eu acho que para o público brasileiro isso tem muito a ver, que é o tátil. Eu acho que é uma coisa muito... entender o que acontece ali por volta da marca. Uma coisa que a Latref peca, inclusive. Eu falo das minhas dores aqui. Sim. Eu não me botei a cara ainda na Latref. Isso é uma dor. Sentimos falta, inclusive. Isso é uma dor. Eu poderia estar falando lá na empresa, ou nos stories, ou assim. Não coloco. Isso é uma dor. Mas tu acredita que essa dor é uma questão de aptidão, de costume? O que é? É muito mais... fica com um certo receio de como que isso vai ser visto. Tipo, como que isso vai ser associado ao posicionamento da tua marca, Exato. por exemplo? Exato. Sim, eu imaginei que fosse isso. Então, assim, é algo muito mais... pessoal, assim. Eu não tenho vergonha. Pelo contrário. Eu imaginei que não fosse. Tem problema. Super comunicativo. Mas é como que seria visto aquilo ali. A Latref é de um grupo de pessoas que estão investindo altíssimo. Não. Ele é um cara de 26 anos. Que eu não sei como que vai ser a percepção das pessoas. Assim como diversas outras marcas que eles compram também não sabem. Que é de pessoas novas ou de pessoas Sim. que... E às vezes o tanto que tu vai te tornar refém disso, né? Então, assim, a sua pergunta de fato foi difícil. Eu ainda estou tentando contextualizar. Vou facilitar. Aqui, mas... Por exemplo, como que tu fez para trazer um conceito baseado no exterior, mas com um foco no social? Porque na hora que tu vai ver a construção das marcas dos Estados Unidos, por exemplo, o maior canal de venda deles não é o Instagram. Entendi. E a gente tem o Instagram hoje aqui no Brasil como o maior canal de vendas. E na tua marca o Instagram é o maior canal de vendas. Seja ele pago, seja ele orgânico. Tá. Então isso foi construído através das publicações, através das descrições das imagens, através dos vídeos, através dos ensaios que tu faz. Tipo, tu fez um vídeo institucional agora, que eu até falei que ficou foda o vídeo. Então isso tudo foi um trabalho que, dentro de um mercado muito aquecido norte-americano, por exemplo, a gente não vê tanto isso. É diferente. Quando a gente vai para a Europa, a gente vê. Só que o europeu ele tem o hábito de sair de casa para comprar alguma coisa. Não à toa, as grandes marcas elas estão nas esquinas na Europa. Boa. Isso não acontece tanto nos Estados Unidos. Então esse conceito muda. Então eu sinto que tu tem um mix na Latref. Tu tem um mix dos Estados Unidos e tu tem um mix da Europa. Não à toa tu tem ensaios lá. Então como que tu adapta isso para a realidade aqui do Brasil? Humanizar. Aí foi uma boa resposta. Eu acho que é isso. Assim, você trazer um conteúdo de qualidade e humanizar ele. Você pode pegar diversas outras marcas aqui no Brasil com conteúdos e produções magníficas. Só que aí você vê aquela social vazia, sem interação, sem engajamento, sem pessoas falando no direct, sem pessoas falando nos comentários, sem curtidas. Eu acho que não é o primeiro pilar, mas é pessoas falando. Entendeu? Sim, até porque o algoritmo gosta disso, as pessoas precisam interagir com o conteúdo. Então, assim, você vê grandes marcas investindo um caminhão de dinheiro com publicidades, sei lá, milionárias. E hoje em dia, pegar no celular, botar seu rosto e falar na câmera pode ter um efeito muito maior. Só que, assim, com qualidade. Né? É o que a WePink faz, o nome dela é Virgínia. É o que a Virgínia faz, só que a Virgínia pega esse molde americano, live shopping, até o Rafael, né? Então, assim, pegar esse live shopping, pegar o modelo de criação de site ali, o upsell, o cross-sell, aquelas ideias todas, só que humanizar. E que são conceitos de funis de marketing americanos, né? De infoproduto até, cara. Então, eu acho que falta uma humanização. Tipo, as empresas que nós miramos lá no exterior, eles até podem pecar na humanização, sabe? Por quê? Porque eu acho que é o estilo do público. Do hábito de né? consumo. Exato. Mas não pega posicionamento. Não. E aí tu trouxe esse contexto de um posicionamento muito, muito bom, associado à humanização, que tem tudo a ver com aquilo que o brasileiro gosta. Imagina tudo. Assim, mostrar a realidade e aplicar o que de fato você quer mostrar do seu negócio, né? Tipo, pessoas que você gostaria que fosse vista usando a Latref. Isso é muito importante, essa associação de qual influenciador selecionar. Sim, total. Não é que eu não queira chamar
Todo mundo. É que Só não que, tem a cara, ver. eu sei que não tem a ver. Né? E às vezes é um tiro no pé, um influenciador errado que você contrata. E é uma ótima pessoa, uma pessoa muito agradável e tal, mas ela sabe que a comunicação dela não vai ser bem vista para o seu público. Bem vista, eu quero dizer, não vai ter resultado. Não é resultado de venda, é resultado de percepção. Sim. Né? A gente contrata um influenciador hoje em dia, não é mais para vender. A gente teve pra você ter uma noção como isso é sério, a gente tinha um cliente na Wolf de moda praia. E logo que a Juliette ganhou o BBB, eles contrataram ela como influenciadora. Sabe quantas vendas fizeram através da UTM dela? Faz isso não. 4. Putz. É isso. 4. Ainda bem que eles não precisaram pagá-la por isso, porque a dona era, tipo, amiga da Juliette. Nossa. Mas a expectativa foi gigantesca, assim, vai explodir. E quando eles foram contratá-la, a gente falou, cara, não tem a ver com o funcionamento da marca. Não vai funcionar. E, cara, era a Juliette. Era a influenciadora da época, mais engajada, era a Virgínia da época, entendeu? Tipo isso. Talvez não com o mesmo volume de seguidores, mas era ganhadora do BBB. E o BBB dela explodiu, né? Bombou, tipo, viralizou, assim. E não deu resultado. Por uma escolha errada de influência. Pra tu ver como isso é perigoso. Isso é muito aberto hoje em dia, né? Tipo, saber calcular o seu risco em cima dos influenciadores que você tá querendo contratar. E o mais legal é o seguinte, a Latref hoje em dia, nós não temos um braço tão forte com influência. Não temos. Mas eu acho que isso tem a ver com posicionamento. Não, mas eu quero. Tu quer ter mais isso? Quero ter pessoas voltadas justamente com o que você trouxe, que é pessoas que de fato falam sobre a marca e usam o produto. Né? O Pinho é uma prova dessa. O Pinho, ele é um youtuber, tem um canal com 200 e poucos mil inscritos. E ele tá desde o meu primeiro mês de Latref. Ele é um cara que veste a camisa. Fala, cara, eu uso Latref, eu gosto da Latref, eu vou indicar sempre a Latref. Eu falo, caraca, cara. É um advogado da que tua massa, marca, né? que massa. Aí a comunidade dele abraça. Sim. Então, assim, faz sentido porque ele usa o produto e ele... Cara, ele não vende o produto... ele não precisa vender o produto recebendo comissionamento. Ele vende por vender. Simplesmente por ele falar para amigos, para familiares, para a comunidade. Massa. E é isso que a gente quer buscar. Massa. Fred, pra gente encerrar, tu tá com uma marca que ela tem 1 ano e meio, tu já chegou no patamar de 6 dígitos, por exemplo, recorrentes, e muita gente não sabe que caminho seguir pra fazer isso, não tem ideia. Tá. E o que tu diria pro lojista que, digamos, ele tá com 6 dígitos, ele quer ir pros 7. Beleza que esse patamar tu não chegou, mas tu sabe o caminho de fazer isso. O lojista que não está vendendo e precisa chegar em determinado patamar. Quero vender meus primeiros 50 mil, depois meus primeiros 6 dígitos. O que tu acredita que precisa ficar aqui nesse podcast para esse lojista? O que ele precisa fazer para conseguir escalar o negócio dele como e-commerce? Tá. A primeira questão seria buscar apoio. Buscar apoio de quem sabe. Saber se relacionar com as pessoas. E você não vai certas. saber nunca de tudo. Você precisa de apoio. Você precisa de pessoas que entendam de outra área. Então, primeiro, network. Network. Total. Network é o foco. E foco. Eu ia falar sobre foco. Por que foco? Porque no meio do... O empreendedor, cara, o dia a dia deles... Passam diversas situações na sua mente no mesmo dia. Você é uma montanha russa. Não sei se as pessoas que estão assistindo esse podcast sentem isso também. Mas eu sinto. Exato. Eu Você sinto amanhece bastante. feliz. Você vai dormir triste. Isso acontece. E o teu primeiro pensamento do dia é o quê? A tua empresa. Boa pergunta. Assim, primeiro pensamento do dia. Cara, isso daqui vai ter que dar certo. É isso aí. Por mais que ele já tenha dado. Mas eu sempre tô com a percepção Precisa continuar dando, precisa continuar. É tudo que a gente tem, pô. Tu vai fazer o quê? Isso é minha energia. É minha energia, é tudo que eu preciso. Então, assim, por mais que ele já esteja dando certo, se eu entrar numa inércia, ele morre. É aquilo, do cima e baixo. Ou eu tô crescendo, eu tô em depressão. Ou tu tá quebrando. Ou eu tô em depressão, ou eu tô crescendo. Então, assim, pro lojista que tá nos assistindo, primeiro foco. Foco para você não se desviar em querer criar várias coisas ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez bem feita. Faça o seu site com qualidade bem feita. Contrate uma pessoa como a Wolf, um time de excelência bem feito. Bota energia nisso. Vai colocando energia em certos gatilhos como uma forma de organização. E eu acredito que aí a gente tem... É muito fácil falar. Tem dias que eu não paro para pensar nisso. Tem dias que eu tô tentando colocar energia em várias coisas ao mesmo tempo. E aí é nesse momento que a gente precisa desse apoio. De parar e... Cara, respira. Vamos colocar a energia de fato no que importa. E depois a gente coloca... A gente vai evoluindo o negócio de forma saudável. Sim. Então, é foco.
E o outro lado que eu disse é o network. Network. Total. Ou até colocar um terceiro na tua frase, pelo que tu falou. Por favor. Tu falou de foco, tu falou de networking e tu falou da aplicação de vários pilares do negócio e entender que isso é necessário. É ter consciência, na real. Acredito que falta consciência, às vezes, para o empresário. E não só para o dono de e-commerce, para o empresário como um todo. Às vezes ele abre uma marca, abre uma loja física, abre um e-commerce, imaginando que as coisas vão tracionar muito rápido, que as coisas vão acontecer muito rápido, nem sempre acontecem. Na Latref, eu te confesso que para aquilo que a gente tem de média de mercado, acontece muito rápido. As coisas na marca de vocês acontecem muito rápido, de fato, mas isso é um ponto fora da curva. E quando a gente fala de exceção não é regra, a gente não pode tratar a exceção como uma amostragem. Então, na verdade, eu acredito que o maior intuito de tudo que tu falou aqui é que as pessoas aprendam contigo para que elas saibam como fazer o negócio delas escalar rápido também. Mas que elas não tratem isso como verdade absoluta, de que aquilo que tu fez vai funcionar também para a marca delas. É exatamente o benchmark que tu falou. Então, a gente está conseguindo levar para as pessoas aqui as duas coisas, né? Networking, benchmark e fazer com que elas tenham foco dentro daquilo que a gente está falando para elas. Então, eu acredito que elas aplicando aquilo que tu comentou vai dar uma boa ajuda, mas não significa que as coisas vão acontecer da mesma forma. São momentos diferentes, marcas diferentes, públicos-alvos diferentes e é uma coisa que se vende na internet, né? De que aplica o que eu tô falando desse jeitinho porque vai funcionar. E não é assim. A gente sabe que não é assim. As coisas mudam muito. Fechou? Quer adicionar mais alguma coisa? Não, perfeito. Cara, por mim ficaria mais uns... Não sei quantas horas aqui falando. Também. Eu tenho tesão de falar. A gente vai almoçar agora, então a gente vai ficar falando mais algumas boas horas. Então, assim, desejo sucesso para todo mundo do time, para todos os clientes da Wolf. Quero conhecê-los também. Além da equipe, eu quero conhecer os clientes. Vou dar um spoiler. A gente está planejando fazer um evento presencial com os clientes ano que vem. Pronto. Então, eu acho que esse também é o caminho. Tá no planejamento. Como a gente está falando de networking, eu acho que a gente tem muito a crescer juntos. Muitos. Acho não, certeza. Independente do setor, independente de tudo. Acho que a gente tem um potencial muito grande em conjunto. Sim. Fechou. Fred, muito obrigado mais uma vez. Pra gente foi uma honra muito, muito grande abrir o podcast contigo, o Wolfcast, que é o primeiro, mas a gente vai fazer com um monte de gente ainda bacana, que vai acrescentar muito pra galera que assiste a gente. Eu espero de coração que pra todo mundo que assistiu, a gente de fato tenha conseguido ajudar e agregar valor de alguma forma. Até porque esse é o propósito tanto da Wolf quanto da Latref, né? A gente agregar valor pras pessoas e o sucesso vai ser consequência disso. Fechou? Perfeito. Prazer é meu. Obrigadão. Pô, eu que agradeço. Valeu, irmão.